Olá, meu nome é Richa e eu sou professor de inglês da Escola Palatina, um projeto de resgate da educação clássica visando a formação integral do ser humano. A Escola Palatina reúne uma equipe de professores experientes em diversas disciplinas que são fundamentais para a formação intelectual de um indivíduo. O estudo das línguas é muito importante para a aquisição da cultura, porque a língua é o veículo e o receptáculo de todo o legado cultural de um povo. No caso específico da língua que nós iremos estudar, ou seja, a língua inglesa, nós não nos limitaremos a estudar apenas aquele inglês básico necessário para aquela comunicação imediata, como por exemplo no caso do inglês necessário para viagens, ou então aquele inglês necessário apenas para a aquisição de algum sucesso em algum exame de admissão como o vestibular. A importância da língua inglesa é muito maior do que a sua utilidade profissional e econômica. A língua inglesa ela se destaca por conta dela ser a segunda língua mais falada do mundo em relação à população absoluta e a primeira língua mais difundida do mundo do ponto de vista territorial. O que é que isso quer dizer? Isso significa que se nós pudéssemos reunir todas as pessoas e agrupá-las com base nas línguas que elas falam, a língua inglesa teria a segunda maior população de todas, de todo o planeta. E também a língua inglesa ela é mais difundida territorialmente, porque se nós pegarmos toda a superfície territorial do planeta, nós veremos que a maior parte dessa superfície está ocupada por países e territórios que têm o inglês ou como língua materna, ou como inglês, ou usam o inglês como segunda língua. O exemplo mais famoso é a Índia. Quando nós pensamos na língua inglesa, nós pensamos sobretudo no seu viés mais prático e utilitário, como por exemplo as relações exteriores, as relações políticas, a diplomacia e as relações econômicas em geral, dentre outras coisas parecidas com essas áreas, com esses assuntos. Porém, a língua inglesa ela não é importante apenas para essas questões pragmáticas. Ela é uma língua muito literatizada e o estudo da língua inglesa, não somente da língua inglesa, como outras línguas, é também muito importante para a aquisição da cultura e para o aprimoramento e para a aquisição de diversos conhecimentos filosóficos, científicos e literários. Samuel Johnson, um crítico inglês, chegou a declarar que todo aspirante a poeta ou escritor deve antes procurar aprender várias línguas para ler obras literárias em seu idioma original. Além dessa importância da língua inglesa e das línguas em geral para o estudo da poesia e da literatura de maneira geral, a língua inglesa ainda é importante para o estudo da ciência e o estudo da filosofia. Quando levamos em conta, quando lembramos que por exemplo, no caso da química, 82% das pesquisas são produzidas pelos países anglo-saxões, ou seja, pelos países que têm a língua inglesa como idioma materno. Quando nós observamos toda essa importância das línguas, tanto para a aquisição da literatura, quanto ao cultivo da literatura e também o cultivo da ciência e da filosofia, logo tendemos a conceber que o estudo das línguas de maneira geral é importante também para nós conhecermos a nossa própria língua. E isso possivelmente foi percebido primeiramente por um alemão, por um escritor, filósofo e cientista alemão chamado Johann Wolfgang von Goethe, que encerrou essa informação em uma máxima belíssima que vale a pena ser citada. No caso, no alemão original seria Wer fremde Sprachen nicht kennt, weiß nichts von seiner eigenen. A tradução desse aforismo, dessa máxima ao português fica sendo, com as devidas aspas, quem não conhece línguas estrangeiras não sabe nada sobre a sua própria. Fecha aspas. Eu acho muito significativo que um alemão tenha escrito isso, tenha pensado isso e tenha escrito isso em forma de uma máxima, tenha declarado esse tipo de informação. Por quê? Porque o alemão é uma língua tardia do ponto de vista literário. Se nós compararmos a cronologia da literatura alemã e o seu desenvolvimento, sua formação em grandes autores canônicos, em grandes produções, nós veremos que o alemão chegou muito depois de outras línguas modernas que se literatizaram, ou seja, que produziram produções canônicas de grande valor do ponto de vista literário, como, por exemplo, as línguas neolatinas e a própria língua inglesa. Goethe estudou várias línguas, ele tomou essa consciência a partir do estudo de várias línguas, e inclusive ele bebeu até mesmo da literatura de língua espanhola, e, obviamente, ele não poderia deixar de frequentar a literatura de língua inglesa. Inclusive, Goethe chegou a declarar que Shakespeare é o maior autor nórdico, é o maior escritor nórdico. E com isso, com base nesse estudo de diversas línguas, Goethe chegou à consciência de que o estudo de diversas línguas aumenta a sua percepção acerca da estrutura
de sua própria língua, de sua língua nativa. Como já foi dito, a língua inglesa ela tem uma literatura muito rica, uma língua muito literatizada e tem grandes autores, independente de seu período. A língua inglesa sempre produziu grandes autores do ponto de vista literário. E essa literatura pode e deve ser utilizada no aprendizado da língua. Nós podemos utilizar a literatura de língua inglesa para não somente aprender a pronúncia, mas também aprender todos os aspectos necessários para o domínio de um idioma, como o estudo da gramática e também a prática da escrita e a prática da tradução. Além do uso da literatura de língua inglesa para o estudo do inglês, nós também podemos pegar outros elementos da cultura anglo-saxã. É interessante nós estudarmos, pegarmos outros elementos para nos aprimorarmos no inglês, pois a língua está entrelaçada com a cultura. Como, por exemplo, nós podemos pegar expressões artísticas ou eventos históricos, textos referentes a eventos históricos, para estudar inglês. Ao mesmo tempo que nós estudamos a língua, nós aprimoramos os nossos conhecimentos acerca de um determinado aspecto da cultura anglo-saxã, como a sua história, como detalhes da história de algum país anglo-saxão, como a Inglaterra ou os Estados Unidos. Ou, por exemplo, nós podemos pegar um quadro de um pintor inglês e, com base nesse quadro, nós podemos formar frases, nós podemos classificar esse quadro, dizer que se é uma landscape, ou seja, uma paisagem, um retrato, ou qualquer outro estilo de pintura. Nós podemos enumerar os elementos contidos no quadro em inglês. Nós podemos formar frases a partir desse quadro com relação ao que nós estamos vendo. Então, a partir de uma pintura, por exemplo, nós podemos treinar o idioma. O inglês também é muito importante com relação além de nós estudarmos essa questão das artes na língua inglesa, é muito interessante que nós estudemos também um pouco da história dessa língua. A história da língua inglesa é muito interessante e eu tenho certeza de que todos vocês se interessarão por ela. Frequentemente os linguistas dividem a história da língua inglesa em 4 períodos, a saber, Old English, que nós podemos entender como inglês antigo, em seguida vem o Middle English, que é o inglês médio, em seguida vem o Early Modern English, que nós podemos entender como o inglês anterior ao inglês moderno, e finalmente o Modern English, que é o inglês atual, o inglês que é falado nos dias de hoje. Quando nós estudamos o Old English, nós aprendemos sobretudo que existem muitos documentos escritos em outro alfabeto e que nos ensina muito acerca até mesmo dos costumes domésticos, daquelas coisas mais cotidianas dos povos daquela época, da Inglaterra medieval. E também outros aspectos da vida cotidiana, tanto privada quanto a vida pública. E além também de nós termos contato com algumas lendas acerca da língua inglesa. Ainda por cima, as influências de outros povos, as inúmeras incursões de povos para dentro das Ilhas Britânicas. Quando nós passamos para o Middle English, que é o inglês médio, já é um inglês que nos dá muito mais do que o Old English. No Middle English nós temos tudo aquilo que nós também temos no Old English, mas também o Middle English é o período em que vai ocorrer uma elevação da língua inglesa a nível universal. Ou seja, como disse o historiador Paul Johnson, a partir do surgimento de Geoffrey Chaucer, que é o marco inicial da fundação da língua inglesa, é o primeiro grande autor universal de toda a língua inglesa, Paul Johnson vai dizer que antes de Chaucer, a língua inglesa tinha alguns textos escritos em uma língua falada, mas depois de Geoffrey Chaucer, a língua inglesa passou a ter uma literatura. De fato, a obra de Chaucer é muito vasta e é muito interessante, e é também um dos autores mais divertidos que eu já li. A obra de Chaucer ela é muito variada e ela se divide em 3 fases: a fase francesa, a fase italiana e a fase inglesa. Todas essas fases da obra de Chaucer elas são cumulativas. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a fase seguinte sempre se soma aos elementos da fase anterior. Assim sendo, a fase italiana é a segunda fase. Não se limita somente à assimilação das formas e dos assuntos e dos gêneros literários cultivados na Itália, na língua italiana, mas também na soma dessas formas com as formas e assuntos da fase anterior, que foi a fase francesa. Por sua vez, quando nós vamos para a fase inglesa, que é a terceira e última fase da obra de Geoffrey Chaucer, nós observamos que ela não se limita somente aos assuntos ingleses e não se limita apenas às formas inglesas, até porque antes de Chaucer não existia muita variedade de gêneros na língua inglesa. E, portanto, a língua inglesa, essa chamada fase inglesa, ela é a soma da fase francesa, da fase italiana e da fase inglesa.
Desses aspectos, outra característica muito interessante, muito importante da obra de Chaucer é com relação à criação de psicologias. E eu falo psicologias no termo de Harold Bloom, a criação de psicologias não no sentido científico, mas criação de perfis psicológicos, criação de uma grande diversidade de personagens. Geoffrey Chaucer é o primeiro grande autor a criar uma grande quantidade de psicologias, uma grande quantidade de personagens variados com psicologias distintas, muito antes de Shakespeare. E sendo também que Geoffrey Chaucer foi uma das 4 principais influências em William Shakespeare. Até os dias atuais, segundo alguns críticos, como Harold Bloom, Geoffrey Chaucer continua sendo o maior repositório de psicologias singulares do ponto de vista literário, sendo superado apenas por William Shakespeare. Em seguida, depois desse Middle English, vem o período mais rico da língua inglesa do ponto de vista literário e canônico, que é o chamado Early Modern English, que é o período que corresponde, sobretudo, ao Renascimento e parte do Barroco. Eu poderia citar aqui muitos autores de língua inglesa que são fundamentais, autores fortes, canônicos, mas por conta da grande força de 2 autores em especial, eu destaco apenas esses 2, que seria William Shakespeare e John Milton. Esses 2 autores, juntamente com Geoffrey Chaucer, constituem a tríade maior de toda a língua inglesa, e isso permanece atual até os dias de hoje. E isso não é pouca coisa, porque a literatura de língua inglesa é uma literatura muito forte. Como bem disse o crítico austríaco radicado no Brasil, Otto Maria Carpo, a literatura em língua inglesa é a maior das literaturas. E Geoffrey Chaucer e Shakespeare e Milton, eles conseguem se destacar muito mais do que todos os demais autores. Depois do Early Modern English, vem o período do Modern English, que é o inglês moderno. Segundo alguns linguistas como David Crystal, o inglês moderno ele tem seu marco inicial após a morte de Samuel Johnson e perdura até os dias atuais. Ou seja, o inglês moderno é o inglês que nós ouvimos ser falado hoje ao redor do planeta, sobretudo as variações dialetais de cunho diatópico, que são as variações dialetais correspondentes às variações climáticas e às variações geográficas de cada região. Assim sendo, nós temos um sotaque da África, um sotaque da Inglaterra, um sotaque dos Estados Unidos, e outras variações dialetais, como o inglês australiano e além de outros. E isso seria a variação atual da língua inglesa. O estudo da língua inglesa ainda é importante para a compreensão da influência da língua inglesa com relação ao nosso país, o Brasil. E nós desenvolveremos todos esses aspectos em nossas aulas. Nessa apresentação, nós tivemos uma visão panorâmica acerca do universo da língua inglesa, e tudo isso, esses aspectos, serão tratados de maneira mais detalhadas em nossas aulas. Por fim, dou as boas-vindas em nome da Escola Palatina. Eu vos parabenizo por se interessar pela educação clássica.